16 ao 22, que diz assim: Este alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? A sua mente o que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Nessa passagem da Bíblia nos faz refletir que a caminhada com Deus não se baseia somente não estar em pecado. O jovem rico não queria se abster de suas riquezas para seguir Jesus. E a caminhada com Jesus se baseia também em largar as nossas vontades para viver com Deus. Queria fazer uma pergunta para você essa noite. Você tem deixado as suas vontades e as coisas de lado para seguir Jesus? Muitas das vezes a gente acaba achando isso e entramos numa comunidade, numa comodidade. Então a gente não vive o que Deus tem pra gente. Então eu queria orar com vocês essa noite. Se a igreja também puder ficar de joelhos, deixa eu orar por isso. Quem puder, ficar de joelhos. Amém, Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra vive. Gente, a gente está adaptado hoje, você está percebendo? Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Levanta a mão quem está vindo pela primeira vez. Meu Deus, gente, faz barulhinho. Ó, deixa eu contar um negócio para vocês. O nosso culto está adaptado hoje, a gente está adaptado nesse espaço menor. Instrumentos, enfim, tudo bem adaptado, está acontecendo a conferência preciosa no tempo. Mas a gente segue esse mesmo, porque ninguém pode parar a gente, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não é adaptação, espaço adaptado, que a gente ainda tem muito. Tem gente fazendo culto hoje debaixo de árvore, não é mesmo? Na caverna, a gente está sucesso. Ai, eu não tô, mentira. Gente, o que a gente vai fazer agora? Quem está vindo pela primeira vez, esse é o nosso momento clube. O que você vai fazer? Vou te dar 30 segundos, eu não vou ter cronômetro ou eu vou ter cronômetro hoje? Eu quero uma música de reggae, um pagode, um negócio, qualquer coisa. Sai dessa melancolia, em nome de Jesus. Bota uma música, isso, agitada. Não vai ter música, mas ele vai fazer um reggae ali pra gente. Você vai aproveitar o reggae. Consegue fazer um reggae? Ele sabe fazer um reggae, pelo amor de Deus, sai desse choro aí. E você vai aproveitar o ritmo de reggae, você vai dançando. Você tem 30 segundos para ir dançando, junto com um amigo seu. Pega uma pessoa que está do seu lado ali, você e mais essa pessoa que está do seu lado, vai atrás de outra dupla do outro lado aqui, ó, que você não conhece, para se apresentar, tá bom? Meninos com meninos, meninas com meninas. Dá o braço, dançando reggae, não é para não dançar, tá? Dança o reggae. Dança, dá seu jeito, vai conhecer o reggae, dançando o reggae. Vai conhecer alguém, não vai ficar só dançando não, mas se conectar com alguém. Tava naquele grupo ali, aquele menino, ele faz parte da minha turma. É mesmo? Aquele grupo ali, eu te amo. Ah, seu amigo? Vai falar com ele. Não, ele já comandou. 1, 2, 3 e deu esgotado! Volta pro seu lugar. Obrigada, gente. Na hora da palavra, pode ser o choro. Olha isso, em nome de Jesus. Volta pro seu lugar, glória a Deus. Volta pro seu lugar, glória a Deus. O ouvido, glória a Deus. Senta na glória. Meu Deus. Gente, foi? Bom, né? A gente está começando. Bota uma musiquinha. A gente está começando hoje uma série, na verdade não uma série de mensagens, um movimento. A gente está dando start hoje em um movimento chamado, deixa eu ver se vocês estão prestando atenção nessa rede social dessa base. Pelo amor de Deus. Qual é o nome, gente? Com essa alegria toda, pelo amor de Deus. Vou falar de novo. A gente tem visitantes na casa, tá? Lembra? Tem que animar os visitantes. A gente está começando hoje um movimento chamado
a gente vai dar o start na escola, eu vou explicar tudo isso, a gente vai entender junto como vai funcionar. Mas na primeira semana de outubro, durante essas 3 semanas, a gente vai pensar junto sobre o porquê que isso é importante. Por que será que Jesus precisa voltar na escola? Por que será que eu preciso me importar com isso? O que a minha escola tem a ver com o plano de Deus? E o que eu tenho a ver com o plano de Deus na minha escola? Será que tem uma coisa a ver com a outra? O que vocês acham? Tudo a ver. Tudo a ver. Abre sua Bíblia aí. Em Atos 8. Atos 8, versículo 26. O que você vai fazer agora? Abre o bloco de notas do seu celular. Mariana, vou pegar o celular. Só dessa vez que eu vou pegar o celular, tá? Abre o bloco de notas do seu celular aí. Escreve o nome da sua escola no bloco de notas. Bota a data de hoje. Data de hoje no bloco de notas do seu celular. Ou em algum lugar que você tenha para escrever. Tem povo que carrega caderno, glória a Deus por isso. Anota o nome da sua escola. É a data de hoje. Bota aí. Nome da sua escola. Cada um estuda em uma. Quer dizer, a gente estuda bem, né? Você já vai entender que você vai fazer isso. Fez isso? Escreveu? Data de hoje. Data de hoje. Qual data de hoje? 16? 16? 13. Dia 13 de setembro de 2024. E o nome da sua escola? Agora desliga esse telefone e olha para mim. Abre a tua Bíblia em Atos 8, versículo 26. E a gente vai ler até o versículo 40. A gente vai ler muito, hein? Foca no texto comigo. Presta atenção que tem algo muito interessante acontecendo nesse texto. Você é do sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O que Felipe fez? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Cada um fala de um jeito e eu não sei como ele fala. Candace na minha Bíblia. Rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Então Filipe fez o quê? O que Filipe fez? Foi andando devagarinho. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Não ouvi. Correu, desesperado, foi acelerado, correu muito para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Presta atenção, ele saiu correndo atrás da carruagem. Do lado de fora, ele ouviu o homem lendo o profeta e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, o etíope que estava dentro da carruagem: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Olha o que o eunuco estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Bem ali, bem rapidinho. Passou pela bolsa de água, vou batizar, batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O que o Espírito do Senhor fez? Arrebatou Filipe. Filipe começou gastando energia, teve que correr
repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Feche seus olhos para a gente orar. Jesus, essa é a tua palavra e nós amamos a tua palavra, Jesus. A base ama a sua palavra, Jesus. Nós amamos te conhecer, nós amamos te ouvir, Jesus. Nós amamos, Senhor, a possibilidade que o Senhor nos entrega todos os dias de cooperar com aquilo que você já está fazendo na terra. Existe um plano perfeito acontecendo e nós queremos estar inclusos nisso, Jesus. Obrigada por contar conosco, Jesus. Obrigada por dividir o seu coração com a gente. Nos ensina, Senhor, a sermos cooperadores com tudo isso. Fala conosco nessa noite. Leva cativos os nossos pensamentos em obediência, que somente a sua voz seja ouvida em nome de Jesus. Amém. Para não perder o costume de falar a pessoa que está do lado, não perturba agora não. Deixa eu prestar atenção. Bom, como eu falei, né? A gente está iniciando hoje, dando start hoje. Algo que já queima no meu coração há muito tempo. Antes de eu pensar de liderar mais. Antes de passar pela minha cabeça, na verdade, Deus fez esse rolê todo. Antes de qualquer coisa acontecer, o meu coração já ardia pelo que a gente vai vivenciar. Pela possibilidade de alguma forma a gente impactar as escolas. Se você não sabe, está chegando hoje, mas a maioria das pessoas que está aqui já sabe, eu trabalho com educação, certo? Eu sou educadora e a minha vida inteira, mas a minha vida inteira eu trabalhei em escola. Eu comecei com 16 anos, sendo auxiliar de professora na educação infantil e até hoje eu trabalho com a educação, não diretamente em uma escola específica, mas eu trabalhei em escola a minha vida toda. Está aí um espaço que eu amo. Eu amo a educação, eu amo estar na escola e desde sempre, desde muito nova, conhecendo Jesus e o plano do Senhor, estar na escola para mim sempre foi algo muito relacionado à missão. Eu entendia que era o plano de Deus para mim, que eu podia fazer alguma coisa com isso. Quando eu era adolescente da idade de vocês, eu achei que eu ia ser missionária. E aí eu pensei que eu ia fazer pedagogia, porque se eu fizer pedagogia eu posso ir para a África, que é meu sonho para a África. Eu posso ir para a África entrar como pedagoga. Era esse a minha intenção, mas a gente não tem 100% da clareza do plano de Deus. E estava indo na direção de Deus fazer pedagogia. Para ir para a África, talvez não. Talvez eu nunca vá para a África trabalhar como educadora na África. Mas a educação me abriu uma percepção diferente do plano de Deus para dentro da escola. E eu sempre fui apaixonada por esse espaço. Eu sempre acreditei que a escola é, e de fato, o maior, talvez um dos maiores campos missionários que existem. Sim ou não, gente? A escola é, na minha opinião, o maior campo missionário que existe. E a gente fica aqui, na nossa adolescência, a gente conclui nisso, pensando que Deus, eu vou ser missionário, o Senhor me chamou para isso. E eu vou para a África, eu vou para, sei lá para onde, para o Japão, para o Afeganistão, para a Europa, sei lá para onde. Existe o início dessa história. O Senhor te chamou. E a gente ouviu isso o mês passado inteiro. A gente falou sobre o nosso propósito. E a gente entendeu que a nossa responsabilidade coletiva, se Deus me chamou ou não para ser missionário, eu tenho uma responsabilidade de multiplicar, de fazer a mensagem de Cristo chegar no coração de quem não conhece Jesus. E a escola é o nosso ponto de partida. Então, o que a gente vai iniciar ao longo desse mês de outubro é algo que eu já venho orando há muito tempo, que eu olho e falo, Deus, obrigada, porque existe junto comigo uma galera apaixonada por isso também. Quando eu vejo o que está acontecendo a partir do Casa de Fé, eu tenho certeza absoluta de que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça. Por quê, Mariana? Porque os campos estão brancos. Lembra dessa mensagem? Os campos estão florescendo e a gente precisa colher. Jesus está voltando, mesmo que ele não volte coletivamente, ele pode voltar individualmente, talvez para um amigo seu que ainda não conhece Jesus na sua escola. Por que mais que a gente precisa fazer isso, Mari? Porque a criação espera ardentemente, ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. A criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Enquanto a gente acha que é suficiente vir para a igreja, sentar aqui e ouvir sobre Jesus, existe lá fora, na sua escola, uma criação
coração esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando que você se manifeste nesse lugar. Porque, como eu sempre falo e gosto de te lembrar, a gente tem tudo que o mundo precisa. A gente carrega, você carrega exatamente tudo que o seu amigo da escola precisa, ele só não sabe disso. Ou talvez ele não saiba comunicar que é isso que ele precisa. E talvez ele desdenhe, dizendo que não é isso que eu preciso, que eu tenho coisas muito mais legais. Mas no coração dele existe um vazio gigante que só Jesus pode preencher. E você tem a resposta. Eu e você temos a resposta. Talvez você pense, mas de novo isso, Mariana? Toda vez você fala a mesma coisa. Ô Mari, de novo esse negócio de ir para a escola, de novo você pregando Atos, de novo falando me lembrando que eu preciso falar de Jesus, de novo, Mariana, não cansa desse negócio, não. Não está na hora de falar sobre outro assunto, até que Jesus me mande falar sobre isso, eu vou continuar falando sobre isso. Até que Ele me direcione a incendiar o coração de vocês com essa verdade, eu não vou parar de incendiar o coração de vocês com essa verdade. Sabe por quê? Porque a resposta para a nossa sociedade está sentada aqui na cadeira. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Talvez você não se sinta capaz de fazer alguma coisa, e não é sobre a nossa capacidade. A gente vai conversar sobre isso. Não é sobre a nossa capacidade. Não é uma pressão para toda semana você ganhar uma pessoa para Jesus. Não é isso. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é incendiar as nossas escolas. O que a gente quer é levar o amor de Jesus onde a gente passar. Isso é o suficiente. Se a pessoa está do meu lado, se quem eu conheço, se na minha escola vai ter alguém que vai aceitar Jesus ou não, já não é responsabilidade minha. Já não é responsabilidade sua. A nossa responsabilidade é incendiar, é levar o amor de Jesus por onde a gente passa, porque o Evangelho é vivido no dia a dia. O Evangelho é vivido na minha rotina, e não é sentado nessa cadeira. Aqui a gente é cheio, aqui a gente entende, aqui a gente aprende, ouve Jesus, e a gente leva isso para o nosso dia a dia. Eu estou lendo um livro essa semana, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que já, se não fica de dica, Porque Tardas o Pleno Avivamento. Eu estou lendo esse livro essa semana e eu li uma história que me chamou muita atenção, reforçou meu pensamento. Fugiu agora o nome. Enfim, um homem na Inglaterra foi condenado à prisão perpétua morte, né? Foi condenado a forca. Fugiu o nome, fugiu a palavra. Um homem na Inglaterra foi condenado à forca. O que ele fez foi, fez coisas erradas, enfim, estava sendo preso, o que ele fez não foi legal, ele precisava morrer por causa disso. Alguma besteira ele fez que não está dizendo. Fez uma besteira, estava sendo condenado à morte. E no caminho para chegar à forca, para morrer, existia um capelão na frente dele, citando versículos da Bíblia, textos da Bíblia sobre o inferno. Lendo, enquanto ele estava caminhando para morrer, o capelão estava lembrando a ele que ele ia para o inferno. Pense, que terrível. O capelão falava e lia textos relatando verdades sobre o inferno, enfim. E ele ia andando, e teve um momento que esse prisioneiro parou e falou: gente, não é possível. Gente, não, ele falou: o jeito que você está lendo, que na percepção dele o capelão lia as verdades sobre o inferno como se ele estivesse falando sobre qualquer outra coisa, menos sobre o inferno. Sem energia, sem temor, sem preocupação alguma, e sem sequer apresentar para o prisioneiro que estava caminhando para o inferno alguma possibilidade de se livrar disso, porque morrer ele já ia. Mas será que existe outra opção? Será que existia para esse prisioneiro outra realidade? Será que ele precisava mesmo morrer eternamente? E não só fisicamente, porque o inferno é isso, é morte eterna. Será que não existia outra opção? E ele se indignou, esse prisioneiro. Ele se indignou e ele disse: se eu acreditasse, o prisioneiro disse, estava no texto que eu estou lendo, se eu acreditasse nisso que você está lendo, disse para o capelão, lendo a Bíblia, se eu acreditasse nisso que você está lendo, eu andaria pela Inglaterra de joelhos, mesmo que o chão fosse feito de caco de vidro, fosse feito de vidro, para ganhar pelo menos uma pessoa. Para falar pelo menos para uma pessoa que existe algo que é tão terrível e não é possível que exista outra realidade para se viver. Ele ficou indignado com a falta de energia que
que aquele capelão falava sobre isso e com a inutilidade dele de apresentar outra possibilidade. Ele disse: se eu estivesse no seu lugar, eu andaria de joelhos, nem que fosse para ganhar uma pessoa, nem que fosse para falar sobre a verdade para uma pessoa. E a gente carrega essa verdade. E a gente anda por aí como esse capelão, sem energia nenhuma. Vendo todos os dias. Não necessariamente indo direto para o inferno, né? Não, ainda não. Mas talvez a vida dos seus amigos da escola seja uma vida infernal. Talvez vocês convivam com pessoas que a vida delas é um verdadeiro inferno. De desespero, de angústia, de ansiedade, de medo. E a gente está como esse capelão, sem energia. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas isso já não me move mais. Isso já não me movimenta mais. Isso já não me tira do lugar. 30 lugares diferentes. Mais de 30, imagina que naquele contexto a gente está falando de cidades diferentes. A maioria de vocês, acredito que todos vocês estão aqui pela área de Niterói. Estamos na mesma cidade, mas estamos espalhados. O benefício disso, olhar para essa realidade como um benefício. Por que, Mari, que a escola é um grande campo missionário? Qual é o benefício de levar Jesus para a escola? Nossa, nós estamos espalhados. Vocês conhecem pessoas que eu nunca vou conhecer. A Benelli conhece pessoas que o Luiz jamais vai conhecer. Olha a quantidade de possibilidades, de realidades que existem só pelo fato da gente estudar. Só pelo fato da gente estar espalhado, pulverizado pelas escolas. É ou não é um benefício? É ou não é uma estratégia que a gente precisa assumir a responsabilidade? Falar, cara, Jesus me espalhou estrategicamente. E a gente vai utilizar isso, e ao longo desse mês a gente vai entender isso e enxergar primeiro, porque na escola, assim como nesse momento aqui do texto que a gente leu, nós estamos estrategicamente espalhados, o que é um benefício, favorece o plano principal de Deus. Qual é o plano principal de Deus? De fazer rico e emprego dos sonhos. É esse o plano de Deus para a tua vida? Não. É esse o plano de Deus para a terra? Não, ele nunca foi. Salvação, relacionamento, proximidade. Nós estamos estrategicamente espalhados para cumprir o plano de Deus. O que mais, Mari? Segunda coisa que eu aprendo, olhando ainda para Filipe, lembra a ideia de que eu posso, dentro desse contexto, me perceber como Filipe. Imagina que se eu mudasse o nome de Filipe para o seu nome, colocasse lá Beneve, essa é a história de Beneve escrita aqui. Essa é a história do Luiz escrita aqui. Imagina que é o seu nome escrito aqui. Se comparando nessa realidade, o que mais que a gente aprende com Filipe sobre cooperar com o reino? Versículo 26, vamos lá comigo. Um anjo do Senhor disse a Filipe, essa parte é o suficiente. Um anjo do Senhor disse a Filipe, cara, o que a gente aprende aqui nesse pedacinho pequenininho de texto? O anjo do Senhor falou com Filipe, isso tem a ver com relacionamento, compromisso, intimidade. Para cooperar com o plano de Deus, eu preciso conhecer o Deus do plano. O plano não é seu, o plano não é meu. Nossa, a Mari trouxe a ideia, né, o teaser que é onde a gente vai começar. Isso não surgiu da minha cabeça, porque eu pensei nisso, vocês sabem disso muito bem. A gente vai adaptar para a nossa realidade, a gente vai trazer para a nossa realidade algo que já acontece. Mas o plano não é meu. O plano não é seu. Nossa, eu tive um incrível plano e a partir de hoje eu vou falar de Jesus para a minha turma. Usar, como alguns de vocês já mencionaram, chamaram, falaram, Mari, eu conversei com o meu diretor, acho que foi a Bruna, ousadamente, eu conversei com o meu diretor e ele liberou um espaço com televisão. O plano não é seu, o plano é de Deus. E para eu entender o plano de Deus, o Deus do plano, eu preciso ter intimidade com Ele. O texto vai dizer que um anjo falou com Filipe, o nível de intimidade que Filipe tinha com Deus.
quero que você esteja se movendo no meu plano, me ajudando, cooperando com isso. O filho só faz o que vê o pai fazendo, e essa é uma frase que tem martelado na minha cabeça há muito tempo. Eu tenho meditado sobre essa verdade há algum tempo. O filho só faz o que vê o pai fazendo. O filho só faz o que vê o pai fazendo. A gente tem uma mania de atropelar as coisas. A gente tem uma mania terrível de achar que a gente tem domínio sobre alguma coisa. Jesus, o próprio Jesus, o pastor pegou sobre isso. Se você estava na célula essa semana, vocês devem ter conversado sobre isso. Não, essa semana não, acho que foi semana passada que a gente pregou essa mensagem. Enfim, não lembro agora. Mas sobre o Jesus que orava. Por que ele orava? Porque ele amava o Pai. Ele não fazia nada sem antes perguntar para o Pai dele. Ele passou horas orando antes de escolher os discípulos. Por quê? Porque o filho só faz o que vê o Pai fazendo. Você é filho. E cooperar com o plano de Deus exige intimidade. Faz sentido isso, gente? Segundo ponto importante, terceiro ponto importante, versículo 27. Vamos lá no versículo 27. Ainda olhando para Filipe e entendendo como eu posso cooperar com o plano de Deus. Versículo 27. E ele se levantou e partiu. E ele se levantou e partiu. Bom, presta atenção no que está acontecendo aqui. Filipe ouve, tem intimidade com Jesus, ouço a voz de Deus. Então, eu consigo cooperar. No segundo momento, a primeira coisa eu ouvi a voz de Deus. No segundo momento, ele obedeceu. Ele não pensou duas vezes. Ele não questionou. Ele perguntou: Deus, é você que está falando? Ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que era o próprio Deus, o anjo, no caso, enviado pelo Senhor, falando com ele. Ele entendia a voz do pastor, porque uma ovelha conhece a voz do seu pastor. O que ele fez automaticamente? Olha o que o versículo 27 diz. Ele se levantou e partiu. Não diz ele se levantou e questionou. Ele se levantou e foi querer conversar. Ele se levantou e foi tirar dúvida. Ele se levantou e foi dizer que ele não era capaz. Ele se levantou e disse: não vou conseguir. Ele se levantou e disse: não vai dar certo. Ele se levantou e disse mais uma vez falando a mesma coisa para eu fazer, Deus. Ele não se levantou e chamou 5 pessoas e falou: Deus está falando comigo de novo uma coisa, já pensou? Ele não se levantou e falou: vamos contar essa história. Ele não se levantou e foi criar problema. Ele se levantou e fez o quê? Obedeceu. Obediência. Cooperar com o plano de Deus exige obediência. Espera-se que a gente obedeça. Parece óbvio. Nossa, mas é óbvio. Se Deus mandou, eu vou obedecer. Nem sempre, gente. E aí pensa na sua realidade. A falta de obediência não é necessariamente porque eu não concordo. Em alguns momentos é porque eu tenho medo. Em outros momentos é porque eu tenho vergonha. Em outros momentos é porque eu não me sinto capaz. Não obedecer não é necessariamente uma malcriação. Igual criança, não está obedecendo porque está fazendo uma malcriação. Tá desobedecendo o pai, não é sobre isso. Às vezes a gente não corresponde àquilo que o Senhor espera que a gente faça porque eu tenho vergonha. Porque quando eu olho para a minha realidade na escola, Mari, eu estou sozinho lá. Eu não sei nem por onde começar. Quando eu comecei, deu tudo errado. Quando eu falei para os meus amigos, eu já perdi metade deles, Mariana. E agora? Como é que eu vou ter alguém para falar de Jesus se mais da metade dos meus amigos já nem querem mais andar comigo? Porque eles disseram que eu estou virando uma pessoa chata. Eu já não tenho mais ninguém para andar na minha escola. Eu já fico sozinho lá mesmo. A obediência não tem a ver com não aceitar o compromisso, não aceitar, não corresponder à voz de Deus, não corresponder, não cooperar. É entender que a capacidade não vem de você, não é sobre nossa capacidade. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi que tem a ver com isso, de me tirar da zona de conforto, uma obediência quase que na pressão, morrendo de vergonha. E quando eu obedeci, meu Deus do céu, eu só na realidade que vocês vivem hoje, na adolescência,
São mais de 1.000 suicídios todo ano. Mais de 1.000 suicídios entre adolescentes todo ano. A maior causa de morte entre os adolescentes hoje é suicídio, acidente de trânsito e homicídio. E o que isso tem a ver, Mariana? E por que eu preciso de alguma forma, eu não estou aqui para te chocar, eu estou aqui para te lembrar que existe uma sociedade sofrendo do nosso lado. Onde estão essas pessoas? Onde estão esses adolescentes? Eu posso andar na rua procurando eles, mas você está muito mais perto deles do que eu. Onde estão esses adolescentes? Na escola. A certeza que a gente tem de onde a gente vai encontrar esses adolescentes é na nossa escola. É na nossa escola. Bom, o que a gente está enxergando no texto que a gente leu, existem verdades escritas aqui em relação a Filipe, ao eunuco e todo esse contexto que afetam de forma direta a nossa vida hoje, que movimentam a nossa vida hoje. Esses discípulos de Jesus, eles, lá no capítulo 17, eles foram considerados, eles foram chamados, na verdade, como aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Versículo 17, capítulo 6. Os discípulos de Jesus, no contexto de Atos, eles foram chamados de aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Era assim que eles eram conhecidos. Eu creio e tenho orado por isso, que a base seja conhecida por adolescentes que viraram de cabeça para baixo as escolas. Você crê nisso? Nessa energia toda, eu vou falar de novo. Tá um calor danado mesmo. Então, tá frio aqui, gente? Olha que acho que a luz aqui na frente está muito quente, pelo amor de Deus. Ó, eu vou dizer de novo. Os discípulos de Jesus, na época de Atos, próximo do texto que a gente leu, em outras cidades, eles foram conhecidos como aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eles são aqueles que transformaram o mundo, que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Que eu disse que a minha oração tem sido que vocês sejam os adolescentes que vão colocar as escolas de vocês de cabeça para baixo. Amém? Incendiadas. Como, Mariana, fazendo bagunça, jogando qual é o nome? Papel higiênico no teto. Não. Fazendo loucura na escola, não. Vocês vão ser conhecidos porque vocês vão levar o amor de Jesus dentro das escolas de vocês. É isso que a gente quer. É isso que a gente espera que aconteça a partir de outubro. Já está acontecendo na verdade, mas que isso seja ainda mais propagado a partir de outubro. Que a gente sacuda as nossas escolas com a verdade do Evangelho, dentro daquilo que cabe, dentro daquilo que é possibilidade. Não muito diferente do que Filipe estava vivendo nesse contexto que a gente leu. Nós estamos inseridos em uma realidade muito parecida com essa de Filipe. Imagina que Filipe é você, o eunuco, o caminho entre Jerusalém e Gaza é a sua escola, e o eunuco pode ser um dos seus amigos, certo? Se a gente enxergar esse texto a partir dessa perspectiva, você vai ver que ele impacta a nossa vida hoje. E ele me dá clareza de como eu posso cooperar com o plano de Deus. Já existe algo acontecendo. Assim como a gente leu, a gente enxergou dentro do texto duas realidades. Filipe foi chamado por Jesus, movido para fazer alguma coisa. E antes dele chegar, existia alguém sedento por resposta, querendo entender alguma coisa. Esse é o plano de Deus. A nossa função, o que a gente faz é estar inserido nisso. Eu sou cooperador com aquilo que Ele quer fazer. Jesus ainda salva. Você foi salvo por essa verdade. Em algum momento, se você não nasceu no Evangelho, Jesus afetou o seu coração e você aceitou Jesus e você entendeu que era para isso que você foi, para isso que você nasceu, para amar Jesus. Você entendeu que no seu coração o seu coração precisava ser repleto do amor de Deus. Você entendeu, nossa, esse vazio aqui tem uma resposta, é Jesus. Se você nasceu no Evangelho, em algum momento a verdade de Cristo também já te impactou. Se isso não aconteceu ainda, hoje é o dia de acontecer. Hoje Ele pode te impactar e não é nenhuma vergonha você chegar à conclusão de que aos seus 15 anos, você desde evangélico, desde que você nasceu, talvez você ainda não conheça Jesus na profundidade, está tudo bem. Desde que você reconheça que é isso que você precisa. Existe um plano e eu estou inserida nisso. Jesus ainda quer salvar.
Jesus ainda quer mudar a história de gente. Jesus ainda quer transformar o coração do perdido. Essa é a verdade do Evangelho. Isso não vai mudar até que Ele volte. Até que Ele venha, Ele vai continuar querendo fazer isso. E Ele vai me usar, vai te usar como cooperador nesse contexto. Como, Mari? Quem? Como que a gente faz? Como que eu posso ser um cooperador? Entendendo, como eu disse, o contexto do texto que a gente leu, a realidade do texto que a gente leu, olhando a partir da história de Filipe, do eunuco e desse caminho entre Jerusalém e Gaza. A primeira coisa que a gente aprende, você lembra do texto? A gente vai voltar nele algumas vezes. Primeira coisa que a gente aprende, nós estamos estrategicamente espalhados. A gente não leu essa parte, mas lá no início do texto, no início do capítulo mesmo, do capítulo 9, que a gente... 9 não, 8, início do capítulo 8. A gente tem, e antes, a gente tem a dispersão dos discípulos. Existia naquele tempo uma perseguição entre os cristãos, eles foram perseguidos. E por conta da perseguição, eles foram espalhados por diversas cidades. O que favoreceu a multiplicação do Evangelho, a multiplicação da verdade sobre Jesus, porque eles foram espalhados por toda parte. Apesar de estarem sendo provados, existia uma perseguição, alguns deles eram mortos, e para não serem mortos, todos juntos de uma vez, e acabar ali todo mundo junto com a mesma verdade. Pronto, eu tenho 20 pessoas que conhecem, imagina só com um avião, com 20 pessoas que sabem uma verdade sobre a cura do câncer. Imagina, 20 pessoas estão estudando, e elas descobriram a cura do câncer, e sobem as 20 pessoas no avião, e esse avião cai. O que acontece? Acabou, né? A verdade que só elas tinham foi embora. O que estava acontecendo naquele contexto não era exatamente isso, mas a perseguição obrigou a igreja naquele tempo a se espalhar, porque senão ia correr todo mundo junto no mesmo lugar e pronto, acabou. Eles se espalharam. Quem fez isso? O próprio Deus, né? Conduzido pelo próprio Deus, porque a história é guiada por Deus, Ele sabe todas as coisas. E isso foi o suficiente, foi necessário, na verdade, para que o Evangelho se espalhasse. Hoje, eu e você não estamos sofrendo nenhuma perseguição, certo? Eu mais não, quando estou mais na escola. Mas, estrategicamente, nós estamos, assim como os discípulos, espalhados. Só aqui tem mais de 30 escolas, pelo menos. Alguém que estuda na mesma escola aqui junto? Tem alguém que estuda junto? Quem aqui tem um amigo da mesma escola? Pronto. Tenho de ferir o meu corpo para ele me livrar dos sofrimentos. Ninguém me contar que existe um Deus que morreu por mim na cruz e levou sobre ele todo o sofrimento. Como? A verdade que a gente carrega é tudo o que os nossos amigos querem. É tudo o que os nossos amigos precisam. O que eu quero é incendiar o seu coração. O que eu quero é impulsionar você a acreditar no que você carrega. O que eu quero é que você saia daqui todas as sextas-feiras corajosos, com coragem, corajoso, impulsionado, ousado para acreditar que o que você carrega é poderoso. E você não precisa se esconder por isso. E você não precisa paralisar. Na verdade, esse é o momento da gente se mover. Esse é o momento da gente levar a verdade. Nós temos vivido como igreja, e eu creio nisso, algo extraordinário. A começar nas casas de fé, a começar porque a gente está impulsionando todos os dias, todas as semanas, na verdade, na nossa realidade de células. E isso não pode parar. E na verdade isso não vai parar. A gente vai começar um movimento de impulsionar, de virar de cabeça para baixo as nossas escolas. É isso que a gente vai viver junto, porque existe um clamor lá e nós temos a resposta. Existe um clamor na sua escola e você tem a resposta. Eu quero ser a resposta para esse clamor. Se você quer também, bate no seu peito e diz: eu quero ser. Está muito baixo. Eu quero ser a resposta para a minha escola, para os meus amigos da escola. Eu quero ser a resposta para esse clamor.
amor. Você anotou o nome da sua escola no seu celular, não anotou? O que a gente vai fazer agora é escrever embaixo do nome da sua escola o nome de alguns amigos que você lembrar aí, que ainda não conhecem Jesus. Coloca aí o nome dessas pessoas. E a gente não pode encerrar esse culto sem te dar a possibilidade de fazer a melhor escolha da sua vida, sem te dar a oportunidade de fazer a melhor decisão da sua vida. Eu não sei se você está aqui e se você já aceitou o Senhor, já levantou sua mão para Jesus, já aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou se você está afastado do Evangelho. Esse culto também é para você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer salvar você. Ele quer mudar a sua eternidade para sempre. Esse é o seu momento. Feche os seus olhos. Eu queria que todos vocês estivessem de olhos fechados agora. Se você já é um cristão, se você já é um servo de Jesus, essa hora você deve estar intercedendo. Essa é a hora que você tem que estar clamando para que o Senhor liberte, para que o Senhor quebre cadeias. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, se você entendeu, eu preciso viver essa verdade, coloca a mão no seu coração e faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para você. Eu entrego os meus dias para quem sabe fazer dele coisas melhores do que eu. Eu entrego, Jesus, a minha eternidade para você. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém aceitando Jesus como Salvador? Levanta a mão, não dá tempo ainda. Amém? Se você vê aqui do seu lado alguém que eu não estou dizendo mais nada, você traz aqui na frente. Glória a Deus. Esqueci seu nome. Tiago, você tem irmãos, Tiago? Nenhum, gente. O Tiago não tem nenhum irmão, gente. Nenhumzinho. Esqueci seu nome. Nicole, você tem irmãos, Nicole? Quantos irmãos? Nicole, só tem uma irmã. Eu acho pouco também. Acho pouco. Mas amém. Vamos orar. Gente, estende suas mãos aqui pra frente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo de Deus, pela Nicole. Pai, em nome de Jesus, muda a eternidade da sua filha, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que não seja uma decisão emocionada, Jesus. Nós cremos nisso que está acontecendo aqui, Jesus. Muda para sempre a história da sua